Fala pessoal, GM Evandro Barbosa aqui e voltando com a nossa série sobre aberturas. Hoje eu tô aqui para te ensinar uma defesa para você enfrentar o peão da dama. Eu quero te ensinar aqui como que você faz para jogar o gambito da dama recusado, que é uma das defesas mais clássicas que existem para você enfrentar o lance 1 D4 das brancas. O gambito da dama recusado é aquela defesa que você vai encontrar em vários dos matches pelos campeonatos mundiais, você vai encontrar no repertório de fortes jogadores. Isso porque é uma das defesas assim, mais difíceis do branco quebrar, do branco conseguir algum tipo de vantagem. Então eu quero te explicar algumas ideias gerais dessa defesa para que terminando esse vídeo você já consiga colocar em prática nas suas partidas, beleza? Bom, então bora começar aqui, bora começar as análises dessa posição de como jogar o gambito da dama recusado. Então, o gambito da dama recusado você vai utilizar contra o peão da dama. Então, contra D4 você vai responder com o lance D5. E agora as brancas fazem C4. Bom, esse é o gambito da dama. E aí o preto ele tem as opções aqui entre aceitar o gambito ou recusar o gambito. O que acontece? Quando o preto ele joga D por C4, entra no gambito da dama aceito, quando ele aceita esse sacrifício de peão e permite que o branco fique com o centro de peões. Então, aqui nós vamos jogar um pouco diferente, aqui nós vamos recusar esse sacrifício, jogando assim o lance E6. E olha, esse é um momento muito importante que tem muita gente que erra. Quando começa a jogar o gambito da dama recusado, comete um erro aqui, que é fazer o lance cavalo F6. E por que esse lance ele é errado, né? É um lance que vai acabar sendo feito nas posições do gambito da dama recusado, só que nesse momento ele não é bom porque as brancas podem fazer C toma D5. E aí se jogar agora dama por D5, tem cavalo C3, já ganhando um tempo em cima da dama. E se jogar com cavalo toma D5, as brancas fazem E4 e assim ficam com um forte centro de peões. E o preto já tem que perder assim mais tempos com o cavalo e essa posição não tá nada legal para as pretas. Então, por isso, é muito importante você jogar aqui com lance E6 para assim levar para as posições do gambito da dama recusado. Porque agora existe um equilíbrio no centro. Se as brancas fazem C toma D5, o preto responde com E toma D5, mantendo também um peão no centro. Então, essa é uma diferença muito importante aqui na ordem dos lances. E é aqui que vai surgir as posições do gambito da dama recusado, né? Se você depois quiser até buscar partidas, né, sobre esse gambito da dama recusado, eu recomendo que você comece olhando desde o match entre Capablanca e Alekhine, onde você vai conseguir estudar assim, várias partidas no gambito da dama recusado, até o match mais recente entre Carlsen e Caruana, em que o Caruana também usou do gambito da dama recusado para enfrentar o Magnus ali, e o Magnus não conseguiu tirar nada das posições da abertura. Então, se você buscar entre os campeões mundiais, você já vai encontrar várias partidas de modelo, várias referências para jogar esse tipo de posição. Mas continuando aqui então, vou te apresentar as principais variantes e algumas ideias gerais para que você já consiga jogar essa posição. Depois do lance C6, as brancas geralmente vão jogar com o cavalo C3 para continuar o desenvolvimento. E aqui um detalhe muito importante que vai ser um ponto-chave dessa defesa, que é o seguinte: quando as pretas fazem E6, o preto ele deixou esse bispo fechado aqui dentro da própria cadeia de peões. Então essa peça aqui, o bispo de C8, vai ser assim o principal problema das pretas. Então as pretas vão sempre tentar buscar maneiras de ativar esse bispo. Então, em todas as variantes você vai perceber isso, que o preto vai sempre ficar nessa busca de colocar o bispo de C8 em jogo. Então, pensando nisso, se as brancas resolvem jogar um lance C toma D5 imediatamente, a gente já percebe que isso vai ajudar as pretas, porque agora a diagonal desse bispo de C8 ela está aberta e o preto ele pode desenvolver o bispo para fora da cadeia de peões. A gente vai aprofundar mais nesse tipo de posição quando faz o C toma D5. Aqui muito rápido esse C toma D5 ele vai ser uma imprecisão, ele já vai resolver os problemas das pretas,
mas existe uma ordem aqui na variante das trocas, a gente joga C por D5, que é importante estudar. Mas eu quero já te mostrar isso, né? Que o bispo de C8 é um ponto-chave nessa defesa aqui. Mas primeiro, vamos ver as posições onde as brancas tentam manter a atenção no centro aqui, sem definir nada. Então as pretas vão continuar o desenvolvimento aqui fazendo o lance cavalo F6. A ideia das pretas é primeiramente desenvolver aqui a ala do rei, jogando com cavalo F6, bispo E7 e roque. Por isso que eu falo sempre para os alunos e para a galera que acompanha aqui no canal também, que o gambito da dama recusado é uma defesa muito simples de ser jogada, né? Porque é tudo muito lógico, você vai colocando as peças em jogo, você vai rocar rápido, depois vai contra-atacar no centro. Então assim, entre as defesas para você escolher contra o peão da dama, é uma das defesas mais simples. Inclusive é a defesa que eu uso lá no desafio do Lichess para a galera que acompanha. É uma defesa que eu tenho jogado ali nas partidas e consigo resolver os problemas ali com certa facilidade, né? Porque por causa disso, é uma abertura simples de ser jogada. Então aqui, depois de cavalo F6, as brancas podem, por exemplo, jogar com cavalo F3, bispo E7 e agora bispo G5. Então o branco fica mantendo ali a atenção no centro, sem definir, ele não quer jogar o C por D5 para não colocar esse bispo em jogo. E as pretas vão continuar aqui o desenvolvimento, jogando, por exemplo, com roque. Então, por exemplo, E3. Aqui eu comecei mostrando para você aqui as posições em que o branco joga com o bispo G5, mas esse bispo pode ir para F4 também. Mas o bispo em G5 é o lance mais jogado, né? Trazer esse bispo já causa uma pressão aqui indireta no ponto D5. Então, por exemplo, E3, H6, perguntando o que esse bispo quer fazer aqui, se vai tomar em F6 ou não. É uma possibilidade de tomar em F6, mas geralmente as brancas jogam com bispo H4, assim mantendo o bispo, né? E agora aqui é um momento crítico. Essa é uma posição chave do gambito da dama recusado, que as pretas precisam resolver o problema do bispo de C8. E aí, como fazer isso, né? Como colocar esse bispo de C8 para jogar? Uma das maneiras, que vai ser a minha recomendação até aqui para você, é jogar com o lance B6, com a ideia de fianquetar o bispo em B7, levando assim para a variante Tartakover do gambito da dama recusado. Então, depois do lance B6, as brancas vão ter aqui algumas possibilidades, né? O branco ele pode já definir jogando C por D5, pode jogar aqui um bispo D3. E vamos imaginar que as brancas mantenham a atenção, jogando, por exemplo, com o lance bispo D3. As pretas vão seguir com bispo B7, roque e agora cavalo de BD7. Algo que eu considero muito importante quando você vai estudar uma abertura, uma defesa, é você conseguir identificar qual é a casa ideal para colocar cada uma das suas peças. Você conseguindo fazer isso, fica muito mais fácil para você jogar a fase da abertura, porque independente se o seu adversário entrar nas posições que você conhece ou jogar algum lance diferente, você sabe para onde as suas peças devem ir, aonde as suas peças vão ficar ali mais ativas. Então, olhando para o gambito da dama recusado, essa é a casa ideal para cada uma das peças. O bispo vai sair aqui por B7, o cavalo para D7, e feito isso, é preciso colocar as torres para jogar. Então você precisa um pouco mais de espaço aqui nessa posição para desenvolver a dama e conectar as torres. Então por esse motivo que as pretas vão jogar aqui buscando a ruptura C5 para contra-atacar no centro e buscar algumas trocas de peças. Em posições onde você está com pouco espaço, como essa daqui, você deve buscar simplificações para assim conseguir mais espaço para manobrar suas próprias peças. Então, por exemplo, depois de um lance como o dama E2 para conectar as torres, as pretas podem jogar C5. E aí, por exemplo, torre de FD1. E agora as pretas podem pensar em jogar um lance como cavalo E4. Então, essa aqui é uma possibilidade interessante aqui das pretas, para buscar aqui essas simplificações, buscar essas trocas de peça. Então, lembra desse tema do lance cavalo E4. Por exemplo, se bispo G3, cavalo G3, HG3, se tomar em E7, tem dama toma E7, e aí o preto já resolveu muitos dos problemas, trocando essa peça já conectou as torres e colocou a dama em jogo.
Se jogar aqui um lance como bispo G3, então pode tomar. E agora definir o centro. E muitas vezes pode levar para posições como essa, onde surge aqui um peão da dama isolado. E esse peão, ele pode ser bom como pode ser ruim, né? No meio jogo ele tem os seus lados positivos, né? Ele tem uma certa força dinâmica, mas se as pretas começam a simplificar a posição e conseguem levar, por exemplo, para um final, conseguem bloquear aqui a casa D5, levando um cavalo para essa casa, as pretas vão conseguir uma ótima posição. Bom, mas essa é um tipo de posição que pode surgir. E outras posições que podem surgir aqui da variante Tartakover é depois de B6, o branco já definir logo, jogar C toma D5. E aqui um lance importante também para você guardar. Eu vou sempre nesses momentos assim que são críticos, tá? Que existem temas que se repetem, eu vou sempre destacar aqui para você prestar atenção, porque os temas sempre se repetem, né? Então, aqui uma troca que vai acontecer bastante é a troca jogando C por D5 e cavalo por D5. Lembra que eu falei que nesse tipo de posição do gambito da dama recusado, o preto ele quer trocar algumas peças, ele quer buscar algumas simplificações? Com cavalo por D5 já troca duas peças menores. Por exemplo, bispo E7, dama E7, cavalo D5 e toma D5, e agora o preto ele já tem mais espaço para conseguir desenvolver as peças. Já conseguiu uma casa legal para a dama, e agora as pretas vão continuar o desenvolvimento, desenvolvendo o bispo e o cavalo de D7. E algo muito importante de fazer nesse tipo de posição é buscar a ruptura C5. É assim que as pretas vão fazer para contra-atacar no centro, para buscar contra-jogo. Então, aqui um detalhe importante, né? Se as pretas jogam com bispo B7, que era a ideia inicial, aqui tem uma diferença se comparado à variante anterior. Porque agora o bispo ele vai ficar muito passivo, sendo bloqueado pelo peão de D5. Na outra posição que eu te mostrei, era diferente. Depois das trocas no centro, o bispo conseguiu uma forte diagonal. Agora aqui, como já definiu, é possível desenvolver o bispo para E6, porque ele está mais ativo, ele tem mais uma diagonal aqui. E esse peão de D5 não fica bloqueando o próprio bispo. Então C5, e aqui pode levar para posições com esse par de peões isolados aqui no centro, que nós chamamos de peões colgantes, né? O nome pode ser um pouco diferente, mas é um tema bem típico no meio jogo, quando surge aí o par de peões isolados. E aqui as pretas conseguem uma posição aqui com um certo equilíbrio, onde as pretas podem buscar aqui contra-jogo através da coluna B que já está semi-aberta, caso mexa com B3 já tem ideias de A5, A4 também, e é aqui que as pretas podem buscar algum tipo de contra-jogo, tá? E esses peões estão muito bem defendidos e controlando casas importantes aqui no centro. E no caso de depois de C5, o branco ficar mantendo a atenção, jogando por exemplo com o lance torre C1, as pretas podem pensar até em jogar com C4 em muitas posições, assim ficando com uma maioria de peões na ala da dama, porque agora é possível jogar ou com cavalo D7 para cavalo F6, tentar controlar a casa E4, que é uma ruptura que o branco vai tentar fazer, ou até cavalo C6, mas o plano agora das pretas é tentar expandir na ala da dama, onde o preto ele tem aqui uma maioria de peões. O preto ele tem 3 peões contra 2. Então a ideia é começar a avançar esses peões com o objetivo de criar um peão passado. Esse é um tema típico desse tipo de posição, dessa estrutura de peões que surge do gambito da dama recusado. Bom, esses são alguns planos que você pode utilizar nessa posição, que é a posição mais clássica que tem, onde as brancas mantêm a atenção no centro e jogam com o bispo G5. Agora eu quero mostrar aqui algumas ideias com o branco jogando com o bispo F4, que também é um lance bem possível nessa posição, né? O branco ele quer tirar o bispo para fora da cadeia de peões primeiro, para então jogar com E3. Só um detalhe, no caso de jogar com E3 direto, o branco vai ficar com o bispo muito passivo lá em C1. E as pretas vão seguir aqui com o mesmo plano. As pretas podem seguir com B6, bispo B7, cavalo D7 e C5, mas a diferença é que o bispo ele fica passivo, o bispo ele não sai para fora da cadeia de peões. Por isso que eu estou aprofundando mais nesse tipo de posição, onde o branco joga bispo G5 ou bispo F4.
Então, apesar do bispo em F4 ele não criar aqui uma tensão no centro, aqui em D5, né, nesse ponto que é um ponto chave aqui, o bispo está muito bem colocado em F4, já controlando a casa E5. As pretas vão seguir com roque, E3 e novamente B6. Essa é a minha recomendação, você jogar com B6 para fianquetar o bispo em B7 e assim colocar o bispo em jogo. Então, por exemplo, se jogar aqui com C toma D5, cavalo toma D5, os temas sempre se repetem, lembra que eu mostrei na outra posição? As pretas querem buscar algumas simplificações e depois buscar ruptura C5, para assim conseguir criar contra-jogo no centro. E aí entra naquela mesma estrutura, aquele mesmo tipo de posição, onde as pretas vão desenvolver o bispo para E6, jogar cavalo C6 e podem buscar então a maioria de peões na ala da dama, jogando com C4, B5, A5 e criando assim essa maioria. E caso o branco defina aqui rápido esse centro, jogando por exemplo com D toma C5, B toma C5 e também vai cair numa posição semelhante às outras posições aqui analisadas já, onde o preto fica com esse par de peões isolados e pode criar contra-jogo aqui através da coluna B. Não nesse momento, claro que tem esse bispo aqui em F4, não vai conseguir jogar com torre B8, mas é possível jogar com cavalo C6, dama B6 e já começar a criar contra-jogo na ala da dama. E semelhante à outra posição, o centro aqui com um par de peões isolados, ele fica muito forte, o preto controla várias casas importantes. Bom, então com o bispo F4 as posições são muito parecidas com o bispo G5. E agora eu quero te mostrar as posições que surgem quando o branco define rápido o centro, jogando o lance C toma D5. Então eu falei que aqui no início jogar C toma D5 rápido seria uma imprecisão, porque depois de jogar E toma D5, digamos que jogue aqui com o cavalo C3, as pretas vão poder desenvolver esse bispo de C8 com mais facilidade, vai desenvolver para uma casa mais ativa. Então não vai precisar ficar fazendo ali tanto malabarismo ali para conseguir colocar esse bispo em jogo, igual a gente viu ali jogando com B6, C5, para só então o bispo começar a jogar. Aqui não, o bispo ele pode, por exemplo, sair para F5, só que não direto. Se você jogar o bispo para F5 direto, você vai acabar levando um lance como dama B3, que ataca D5 e B7, e você vai perder um peão. Então é preciso preparar um pouco fazendo primeiro o lance C6. Então digamos que jogue aqui cavalo F3, agora você pode desenvolver o bispo para casa F5. E aí o bispo fica muito bem colocado aqui. Qual seria a diferença? Se jogar agora o mesmo dama B3, não ataca o peão de D5 e você pode responder com dama B6, buscando a troca das damas. Porque no caso de trocar em B6, A toma B6, e aqui surge uma posição bem interessante, onde o preto ele fica com peões dobrados. No entanto, esses peões dobrados, na verdade, são uma força para as pretas. O preto está com vantagem aqui já. Porque abriu a coluna a torre ela já ficou ativa nessa coluna aberta. E ainda o preto ele tem a possibilidade de jogar com B5 e B4. Jogando B5 e B4, expulsando um cavalo aqui de C3, mobilizando a ala da dama. Muitas vezes vai acabar trocando esse peão de B pelo peão de A. E o peão de A ele é uma fraqueza, ele é uma debilidade na posição das brancas. Bom, então essa é a ideia, joga C6 primeiro e depois tira o bispo para F5. E aí uma posição como essa, né? Só seguindo aqui mais uns lances, por exemplo, depois de C6, cavalo F3, bispo F5, digamos que jogue com bispo F4, cavalo F6, E3, então bispo D6, bispo D3, e aqui, na verdade aqui depois de bispo D6, pode jogar bispo toma D6, né? Direto, dama por D6, bispo D3, dama D3 e levar para uma posição de equilíbrio aqui, que o preto já conseguiu simplificar bem a posição, as peças já vão ser desenvolvidas aqui com facilidade, as pretas podem jogar com torre de F8 e buscar levar o cavalo para casa E4, que vai ser aí um posto avançado para o cavalo, uma casa onde esse cavalo vai ficar muito bem colocado. Bom, então aqui depois do lance cavalo C3, cavalo F6, as brancas nesse momento
jogam com C por D5. E aqui existem algumas diferenças, né? Essa é a variante das trocas do gambito da dama recusado. É uma posição que o Kasparov jogava bastante de brancas, Karpov também jogava esse tipo de posição, com abordagens um pouco diferentes, mas é uma variante que vai acabar surgindo nas suas partidas. Por exemplo, bispo G5, né? Claro que quer tirar o bispo para uma casa mais ativa, bispo E7, E3, C6 para sustentar aqui o peão de D5, bispo D3, roque, dama C2 e agora cavalo de BD7. Então você desenvolve as peças para as mesmas casas que nas outras posições, só que com detalhe, o bispo de C8, apesar de ter aberto essa diagonal, ele não consegue ir para uma casa mais ativa. Sempre dava algum tipo de problema, né? Se tirar o bispo para F5, tá sempre levando um dama B3. Só no momento em que joga o C6 é que ameaça tirar o bispo para F5, porque agora tem aquela ideia de responder dama B3 com dama B6. Só que aí o branco vai e joga bispo D3, evitando o bispo F5. Por isso que essa é uma variante muito importante aqui no gambito da dama recusada. Por exemplo, dama C2 ameaçou jogar bispo toma F6 e bispo por H7. Então tem que jogar cavalo de BD7 para responder bispo F6 com cavalo por F6. E agora que vem o momento em que as brancas podem jogar aqui a variante que o Kasparov utilizava, que era com cavalo de G2, com a possibilidade de jogar no centro com F3 e E4, ou então jogar com cavalo F3, que é quando o branco está querendo fazer o ataque da minoria, que é um plano típico dessas posições. Então, depois de cavalo BD7, eu vou te dar algumas ideias de como você pode enfrentar os dois planos das brancas, né? Aqui a gente já está aprofundando mais aqui na posição, mas é porque eu considero essa uma posição bem importante para quem vai jogar o gambito da dama recusado. Então, por exemplo, cavalo de G2, a ideia do Kasparov, né? As pretas vão seguir com torre E8, essa é a casa da torre aqui, roque, e agora é possível jogar com cavalo F8, com a ideia de muitas vezes colocar esse bispo para jogar, porque agora o cavalo não atrapalha mais e defende o ponto H7. Então, por exemplo, F3 com ideias de E4 e agora as pretas podem seguir com G6. Com o lance G6, não tem mais que se preocupar com os lances bispo por H7 e então o preto está querendo jogar com o cavalo E6 para melhorar um pouco esse cavalo. Essa é uma manobra típica que eu até vou te mostrar na outra variante, né? E um detalhe que não é tão simples fazer o E4, né? Por exemplo, E4 aqui, D por E4, F E4, um lance como cavalo G4, então cavalo E6, na verdade aqui cavalo E6 direto, já coloca alguns problemas, porque ataca o bispo e ameaça cavalo por D4. Se jogar agora bispo E3 defendendo, cavalo G4, e aqui o preto ele já tomou a iniciativa. Então o branco ele também vai ter que preparar um pouco mais, jogando por exemplo um rei H1, cavalo E6, bispo H4, e ainda não é simples jogar E4, porque sempre que joga E4, D por E4 tá caindo o peão de D4, e essa é uma posição onde os dois lados vão ficar preparando aqui, né? O branco vai jogar, por exemplo, um torre de AD1 e vai preparar aqui o E4 nas melhores condições, vai ter que puxar o bispo para F2 também. E um plano que eu acho interessante para as pretas é jogar agora com B5, com a ideia de jogar bispo B7 para buscar A6 e C5. Assim o bispo ele vai começar a jogar e as pretas conseguem criar contra-jogo no centro também, fazendo C5. É uma variante assim bem complexa, né? Para os dois lados aqui, planos estratégicos bem complexos aqui, onde é importante você ter uma experiência, conhecer partidas de modelo, partidas de referência, que isso vai ser muito importante para jogar esse tipo de posição. Ainda mais jogando esse B5, que é uma ideia assim um pouco nova, mas é a melhor ideia nessa posição, você jogar aí com bispo B7 e buscar a ruptura C5, né? Que aí isso já vai dar uma liberdade para as pretas. Bom, mas aqui eu estou aprofundando bastante já com você, mas fica essa ideia para quem quiser aprofundar mais nesse tipo de posição, tá? Você vai encontrar partidas de alguns grandes mestres jogando dessa forma. E ali, nas posições com o cavalo F3, por exemplo, torre E8, roque, cavalo F8
Então as brancas vão tentar a ideia do ataque da minoria para jogar B4 e B5 para criar assim algum ponto fraco, algum peão fraco aqui na ala da dama. E você pode seguir com... Tem algumas ideias. Uma ideia é jogar assim com G6, B4, cavalo E6, bispo H4 e agora cavalo G7. Essa manobra acontece muito no gambito da dama recusado, com a ideia de jogar bispo F5 e finalmente colocar esse bispo para jogar, trocar o bispo de casas brancas e assim resolver o principal problema da posição das pretas, que é o bispo de C8. E existe uma outra maneira de jogar essa posição, que é jogando assim com A5, aqui depois de torre B1, A5, para dificultar o B4, A3 e agora bispo D6. Bom, esse lance parece ser ruim nessa posição, assim, perder esse tempo com o bispo aqui, e ainda o cavalo de F6 fica cravado, mas tem uma ideia bem legal, que é responder B4 com bispo G4. E quando tirar o cavalo, evitando assim um lance como bispo F3, as pretas jogam bispo H5, que tem duas ideias. A primeira é uma ideia tática, que ameaçou jogar bispo por H2. Por exemplo, se jogar um lance como B5, é possível jogar bispo por H2, rei por H2, cavalo G4 cheque, e quando tirar o rei, dama por G5, o preto ganha um peão com ataque ainda, né? E se depois de bispo D6, depois de bispo H5, né, que ameaça bispo por H2, jogar um lance como G3, então bispo G6, e as pretas também resolvem o problema do bispo de casas brancas. E é uma posição onde tá com chances para os dois lados aqui, né? Então, existem essas duas ideias, existem até mais formas de jogar contra o ataque da minoria, mas aqui eu quis mostrar essas duas opções para você já ter algumas ideias de como jogar aqui essa transição da abertura pro meio jogo, beleza? Bom, então essas posições que eu te mostrei aqui são algumas das posições principais que você vai enfrentar no gambito da dama recusado. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu tentei te passar algumas ideias gerais, mostrar o máximo possível de formas de jogar na abertura, no meio jogo, temas que se repetem, trocas de peças, rupturas, para que acabando esse vídeo aqui, você já consiga aí colocar em prática nas suas partidas, mas eu recomendo que você sempre tente aprofundar e buscar mais partidas de fortes jogadores, campeões mundiais que jogaram esse tipo de posição. Essa é uma abertura excelente, né? O gambito da dama recusado, como eu já disse, faz parte do repertório de fortes jogadores, de vários campeões mundiais. É uma abertura que pode te dar aí uma segurança nas suas partidas, pode também fazer parte do seu repertório, certo? Bom, então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, sobre o gambito da dama recusado. E aproveita para deixar aquele like também, se você curtiu. E se de repente você quer que eu analise uma outra abertura, uma outra defesa aqui, também deixa aí nos comentários que de repente posso fazer um vídeo, mais um vídeo aqui para nossa série sobre aberturas, beleza? Bom, então é isso aí. Desejo sucesso aí nas suas partidas jogando o gambito da dama recusado. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.